Olá, eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E falando em bem-estar, hoje nós vamos falar sobre os benefícios da atividade física de alta intensidade. E para falar sobre isso, nós temos uma pessoa super especial, que é o Fábio Tanaka. O Fábio, ele é professor de educação física, proprietário da FT Cross Training e coach. Fábio, seja muito bem-vindo ao SOS Convida, é um prazer enorme te receber aqui. Boa tarde, Patrícia, telespectadores, né? A gente veio para esclarecer um pouquinho as dúvidas das pessoas sobre a questão da atividade física nesse momento da pandemia que a gente está enfrentando, né? Isso. Aí vamos falar um pouquinho. Eu sou educador físico, né, formado há 4 anos, trabalhei 6 anos com CrossFit e agora eu tô com uma nova metodologia de trabalho que é o Cross Training. Tá? Cross Training, vamos falar sobre isso. Tá joia. Então a nossa primeira pergunta, Fábio, o que são exercícios de alta intensidade? Sim, então Patrícia, é uma dúvida muito grande, muita gente me questiona hoje, como eu trabalhei no CrossFit, muita gente questiona qual é o diferencial que eu estou oferecendo. O que acontece? A intensidade, a gente pode mensurar ela de 2 formas, tá? Da forma do esforço físico da pessoa e a forma com carga, trabalho com carga, tá bom? As variáveis são 3 que a gente pode fazer, né? O volume do treino, tá? A cadência e o intervalo entre as séries de repetições dos treinos. Então, o exercício de alta intensidade, ele funciona dessa forma. Ele pode ser mensurado com carga ou com esforço físico da pessoa. E as variáveis são 3. A cadência, os intervalos entre as séries e o esforço físico da pessoa. Eu vou perguntar, porque eu não sei. Tá, pode ficar à vontade. A cadência, por exemplo, eu vou falar para você, Patrícia, agora vamos acelerar o movimento, vamos colocar ele num ritmo mais rápido, entendeu? A cadência, ela funciona dessa forma. Não, vamos fazer ele um pouco mais devagar, concentrar mais na execução dos movimentos e por aí vai. Mais ou menos dessa forma, tá? E Fábio, você pode citar para nós alguns exemplos de atividades de alta intensidade? Claro. Aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? O meu lá que eu ofereço hoje, né, é um exercício de alta intensidade, né? No caso, eu vou mensurar a minha intensidade lá no meu treinamento só pelo esforço físico, tá? Eu deixei um pouquinho de lado essa parte da carga. Ah, Fábio, mas para hipertrofia não precisa de carga? Precisa. Mas assim, o meu carro-chefe lá é sempre olhar o limite do esforço físico da pessoa e não tanto a carga, tá? Entendi. E existe, Fábio, limitação de idade, alguma contraindicação na prática desses exercícios de alta intensidade? Então, não tem nenhum estudo assim que fala de questões de limitações por idade. O que a gente pode fazer? A gente faz análise de caso a caso, né? Por exemplo, vou te dar exemplo de atender um adolescente que eu tenho lá no box. Eu tenho os meus alunos mais novos lá, eu tenho 2 alunos de 13 anos. Então ele ainda está, né, na formação do corpo, na estrutura, né? Eu não posso sobrecarregar eles com carga. Então eu tento ir pelo lado do esforço físico e deixar esse lado de carga um pouco de lado até, né, eu fazer ele evoluir nos treinamentos, passar todas as técnicas para ir ficar mais controlado. Como eu também tenho pessoas de idades mais avançadas, eu tenho meus alunos mais velhos lá têm 60 e poucos anos, mesma coisa, eu não entro com eles tanto desse lado de carga, eu entro mais do esforço físico deles. Só que a gente sabe, né, que um adolescente ele vai ter um limite muito maior do que um idoso. Então, essa questão da idade, ela não tem assim, tal pessoa pode fazer, tal pessoa não pode fazer? Não. Tá? É mais esse caso a caso individual, se a pessoa tem um outro tipo de limitação, se ela tem algum problema clínico, né, alguma doença, alguma coisa, isso é passado para a gente quando a gente faz a entrevista. Quando eles vão entrar lá, que a gente apresenta, geralmente a gente dá uma aula experimental para que eles possam também conhecer e depois a gente vai, né, encaixando tudo durante os treinos. De acordo com cada um. Isso. E Fábio, é verdade que esse tipo de atividade auxilia no fortalecimento ósseo e também aumenta a agilidade mental das pessoas? Sim.
os últimos estudos comprovam, né, que toda atividade de trabalho de força, aumento de massa magra e de impacto ajuda no auxílio da questão óssea, né, do fortalecimento da questão óssea da formação das pessoas, né, do corpo das pessoas, tá? Então, qualquer atividade, exercício físico que tiver trabalho de força, trabalho de ganho de massa magra e impacto vai estar auxiliando nessa questão óssea. E na mental, sem dúvida, né? Hoje eu falo que no boxe, pelo momento que a gente está passando da pandemia, eu trabalho muito mais a saúde mental dos alunos do que a física. Propriamente a física. E o site UOL, Fábio, ele fez uma publicação, publicou uma matéria falando dos benefícios dessa modalidade esportiva, dizendo que ela pode aumentar a imunidade, né, das pessoas. E aí, com relação, você falou várias vezes aqui da pandemia, com relação ao novo coronavírus, exerce algum tipo de benefício nessa imunidade aumentada contra o coronavírus? Sim. O que eu posso te falar? Nesse último ano que a gente, né, que iniciou-se a pandemia, né, em 2020, teve um grupo de pesquisadores da Unesp, lá em São Paulo, né, que fez um estudo e realmente 34,3% das pessoas que têm atividade física constante auxilia realmente, né, no aumento da imunidade da pessoa. E esse grupo, se ele tiver o vírus, né, se ele contrair o vírus, ele tem menor chance de contrair ele mais grave, tá? O corpo dele vai conseguir combater melhor. Isso, melhor. A imunidade dele está mais alta. E outra coisa que eu queria explicar também, Patrícia, é a diferença de atividade física do exercício físico. Até comentei com a Luciana sobre isso, porque atividade física, ela é qualquer atividade que você faz, é o acordar, é subir as escadas, é caminhar, né? O exercício físico já é o treinamento prescrito por um profissional da área, no caso o educador físico, tá? O pessoal confunde muito, né? Eu faço atividade física. Não. Se você tem uma orientação de um educador físico, é exercício físico, que é prescrito. Atividade física é caminhada, né? Qualquer atividade que você faz no seu dia a dia, sem prescrição. Sem prescrição. E ambas, tanto a atividade física e o exercício físico, é bom para a imunidade? Sim. Todas duas. A questão da constância, né? Não pode ser aquele intervalado. Faz aí, né? Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo dos atletas de finais de semana, né? Aí já não vai auxiliar tanto, porque ele dá um intervalo muito grande. Às vezes, né, ele faz o exercício só no sábado e no domingo, durante a semana não faz nada. Então a gente precisa que, para esse estudo que foi comprovado, foi atividades com constância. Com constância. Isso. E é possível manter a prática de exercícios físicos mesmo nesse momento que nós estamos passando, de distanciamento social, porque hora é uma onda amarela, outra hora é onda vermelha, aí abre e fecha. Como que a gente mantém essa, né, como você disse, essa constância de exercício? Na verdade, assim, falando por mim, mas eu acho que todos os proprietários hoje de academia devem estar passando assim, a gente fica com muitas incertezas, né, porque é tanta onda, né, tanto fechamento e abre, fecha, abre, mas o que acontece? Foi feito um estudo nos Estados Unidos que comprovou que o espaço de uma academia é onde tem um menor risco de contrair o vírus. Por quê? Eu não sei se você faz, né, exercício físico, você participa de alguma academia, né, algum local, mas geralmente você vai entrar, eles já vão estar, né, com todos os protocolos, o uso de máscara, dependendo da onda, né, que cada município estiver passando, né? Então, assim, você vai ter o uso de máscara, o distanciamento, que nem lá no meu local, a gente tem a demarcação com espaçamento, que é obrigatório, né, no caso, eu já fiz a demarcação na onda vermelha, então o meu espaçamento lá é maior. Então eu dou 2 metros de distância de uma pessoa para outra, eu tenho um número específico de alunos para atender por horário, eu não passo daquele número por causa do meu espaço que eu tenho. Então, assim, os protocolos dentro de qualquer academia, eu acredito que são muito mais rigorosos do que outros lugares. Supermercado que está sim, então, sim, é bem possível manter a frequência das atividades. Sim, nesse momento. E eu acho que é possível e essencial. É uma briga muito grande que eu acho, assim, que esse momento a gente vai batendo com o Estado, né? Porque, para mim, a atividade física é essencial. É essencial. Para mim também. Em seu centro,
Fábio, de treinamento, foram adotadas medidas de proteção contra o coronavírus. Você acabou de falar ali agora, né? E a minha próxima pergunta seria, quais foram essas? Sim. Você falou que a sua demarcação era maior, porque você a fez no período de onda vermelha. E o que mais você pode nos contar lá do seu espaço? Eu, na verdade, nessa questão de higienização e limpeza, eu sempre fui muito chato. Né, como eu morei fora do país, então eu tenho descendência oriental, né, então a gente já tem esse costume. Eu já no Japão onde eu morei, eu já tinha o costume de usar máscara quando estava resfriado, né, a questão de não entrar com calçado dentro de casa, então eu já tinha isso comigo. Até antes o pessoal via eu como chato, não, toda hora que eu pegava alguma coisa eu higienizava a mão com álcool em gel. Nossa, você tem toque demais, toda hora você... Então assim, eu sempre fui muito rigoroso, e lá no meu box eu tenho várias pessoas que passam feedback falando assim, nossa, mas você é demais, toda hora você está limpando, toda hora você está organizando, né, você fazer a higienização dos equipamentos a todo momento. Então assim, eu acho que nesse momento é muito importante você passar segurança para os seus alunos, tá? O que eu vejo lá, o que funciona muito para a minha empresa, e dou a dica para todas as academias também. Então eu acho que quanto mais segurança você passar para os alunos, melhor será. Sua empresa vai ser vista nesse momento, né, como uma empresa responsável e segura. Sim. E agora eu quero que você fale um pouquinho do contrário. Vamos falar um pouquinho dos riscos que o sedentarismo ele pode causar, Fábio. Tá. Então, o sedentarismo, né, principalmente agora na pandemia, aumentou bastante, né? Quais são as doenças que vêm com esse sedentarismo? A pior de todas, com certeza, a obesidade, né? Aí depois acarretam outras, hipertensão, depressão, ansiedade. Então, assim, o sedentarismo, nesse momento, ele aumentou muito, né? Teve um estudo agora, também recentemente, que comprova que durante a pandemia, aumentou o caso de, por exemplo, crianças, como elas não estão tendo as atividades, não estão indo mais à rotina de escola e tal. O número de crianças obesas aumentou consideravelmente agora nessa pandemia. O sedentarismo, com certeza, ele é um risco muito grande que as pessoas correm, né? Eu acho assim, independentemente da atividade física que ela escolha fazer, pratique alguma coisa que te traga prazer, porque te trazendo prazer você vai ter constância, e com isso os resultados vão ser vários benefícios para aquela pessoa, né, que está praticando. Aparecerão, né? Sim. E agora eu quero que você deixe um recado para quem está em casa, nos assistindo, e que ainda não pratica atividade física. Aí eu vou voltar no que eu já tinha comentado com você aqui agora. Sempre quando eu recebo um aluno pela primeira vez, eu tento ser honesto com ele da melhor forma possível. Eu pergunto, o que você gosta de fazer? Eu acho que se todo estabelecimento, todo educador físico perguntasse isso para o aluno, as pessoas sentiriam mais prazer para fazer a atividade física, o exercício físico prescrito por um profissional. Eu acho que aquele primeiro contato, se você criar, né, um bloqueio ou um atendimento mal feito, ou receber uma pessoa que ela não está preparada para aquele tipo de treinamento que você pode oferecê-la, é um risco muito grande. Eu acredito que todas as pessoas, o nível de sedentarismo aumentou tanto, foi por isso. Acho que nesse ponto, assim, nós profissionais, a gente tinha que ser mais claro com os alunos, sabe? Eu tento ser o máximo possível, não me interessa o que ele vai fazer. Ah, você gosta de bicicleta? Vai pedalar. Você gosta de correr? Vai correr. Você gosta de nadar? Vai nadar. Você gosta de cross-train? Vai lá no Fábio. Você gosta de academia? Vai para academia. Toda atividade física, ela tem um benefício dela, tá? Então acho que esse momento é essencial para todos nós. Então, Fábio, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, e você trouxe mais brilho, mais alegria com suas palavras. Foi um prazer enorme receber você. Prazer foi todo meu estar aqui com vocês, fazer esses esclarecimentos. São dúvidas muito recorrentes, falei isso com a Luciana antes, né? São dúvidas muito recorrentes que eu escuto diariamente lá no meu box, e o educador físico é isso. Quando a gente escolhe a profissão, a gente escolhe, principalmente eu escolhi para poder dar o máximo de saúde para o maior número de pessoas que eu conseguir, bem-estar. Eu acho que esse é o nosso propósito. Sua missão, né? E para você que está em casa, que nos acompanhou até agora, fique esperto, não fique no sedentarismo, vai fazer o seu exercício. Um abraço para você e até o próximo programa.